Agora, se você falou LDB 96, aí as pessoas param. Então, assim, a legislação ela vai amparar a gente nessas situações. E a gente vai ter as circunstâncias e as situações que a legislação é ambígua e que ela não é clara e que você faz o seu trabalho a partir de uma interpretação sua da legislação. Isso aí ainda é mais complicado de mediar. Por exemplo, a Lei 10.693 e a 11.645, que trata do ensino da arte, cultura africana, afro-brasileira e indígena na escola. Ela diz lá que você precisa ensinar história, cultura e arte. No grande universo da cultura, a cultura religiosa está presente. Então, se eu vou falar sobre, por exemplo, cultura africana, eu preciso de passar pela questão da religiosidade africana, dependendo de qual ponto da África eu resolvo abordar, né, minha gente? Porque dependendo do lugar, a religiosidade também muda. Ou a afro-brasileira ou a indígena. E a legislação nesse sentido, ela não é muito explícita, ela diz que é arte e cultura. A gente entende que a religiosidade faz parte da cultura. Mas vai explicar isso para o pai de um aluno que veja e que olhe essa questão da religiosidade e acha que isso que vai contra os seus princípios religiosos, até que ofende a fé da pessoa. A legislação nesse ponto ela é completamente ambígua, ela não tem clara. Nessa questão cultural existe o aspecto da religiosidade, que é diferente de doutrina, né? É diferente. Então, eu vou dizer, por exemplo, como que é a cultura religiosa dos africanos, dos afro-brasileiros. Mas eu não vou, em momento nenhum, tomar partido de que isso é melhor ou não. Não é nesse sentido. É no sentido de dizer para o aluno que isso também existe, isso faz parte do mundo que ele vive. E é um dos assuntos mais polêmicos que até hoje eu venho procurando amparo nas legislações, e a minha pesquisa de doutorado passa por isso, e a gente não tem isso muito claro. Só para citar um exemplo, por exemplo, de quando a legislação ela é ambígua. Então, apesar de todo esse respaldo que a legislação possa dar, ela ainda vai deixar a brecha para o outro lado. Então, existem frestas para todos os lados. Assim, isso de maneira geral. Mas, de fato, a legislação, a gente precisa caminhar com ela, a gente precisa estar amparado nela. E a gente sabe que dela advém os referenciais, referencial curricular do Estado, do município, e agora eu entro falando um pouquinho dessa minha experiência enquanto professor de educação básica. Eu tenho atuado desde 2019 na Escola Municipal de Dionísio Antônio Vieira, que fica aqui no quilombo de Furnas do Dionísio. Entrei via processo seletivo. Na verdade, eu fiz o processo seletivo achando que era para dar aula lá na cidade de Jaraguari. Briguei com o pessoal da secretaria porque nomeou alguém na minha frente, eu tinha ficado em primeiro lugar, mas na verdade esse meu primeiro lugar era para Furnas, sabe? E aí depois, nossa, eu agradeci, que foi que eu entendi errado e tal. Então, desde 2019 eu trabalho lá com alunos do primeiro ao quinto ano, e lá nós temos, por exemplo, as salas multisseriadas. Esse ano eu tenho uma turminha de primeiro e terceiro ano, uma turma de segundo ano, que são os privilegiados da escola, que é só o segundo ano, e uma turma de quarto e quinto ano. Então, assim, a arte, nessa questão das aulas multisseriadas, nós temos uma certa vantagem em relação às outras áreas de conhecimento. Porque, quando nós observamos as habilidades que precisam ser desenvolvidas com esses alunos, tanto no referencial SED quanto no referencial CEMED, a gente vai ver que as habilidades são as mesmas, por exemplo, do primeiro ao quinto ano. Você só vai, a cada ano letivo, você só vai fazer um aprofundamento naquela habilidade. Então,
em certa medida, você consegue trabalhar o mesmo conteúdo, a mesma habilidade do aluno do primeiro e do terceiro ano. Você só vai ter que trabalhar a questão do aprofundamento, a diferenciar, mas eles estão estudando o mesmo assunto. É diferente do professor regente, que enquanto ele está ensinando a adição para o terceiro ano, o primeiro ano pode estar estudando, não sei os conteúdos de matemática, mas ele vai estar estudando um conteúdo completamente diferente. Então, realmente precisa do professor. Agora eu vou explicar para o primeiro ano. Terceiro ano, você tem que passar uma atividade enquanto você está fazendo outra coisa. Então, assim, é uma realidade diferente. Por outro lado, a sala que tem mais alunos tem 20. Você esteve lá, né? Ela conheceu lá a nossa escola. 20, 17, 18 alunos, assim. E são alunos mais tranquilos de se trabalhar do ponto de vista da relação de professor-aluno. Eles ainda são alunos que você chega na escola, eles ainda têm o costume de, muitos deles vêm com a mão posta assim, bença professor. Você não vê isso em outro lugar mais. É claro que isso aí é uma questão cultural deles, da região ali. E não estou dizendo que isso é uma coisa, para mim é um fator positivo até. Não sei se porque eu também fui criado, eu também fazia isso. Então, quando os meus alunos fazem isso para mim, eu falo, nossa. Né? Mas assim, são uns alunos que são mais tranquilos de se trabalhar. Eles ainda veem o professor como aquela criatura que, nossa, meu professor é tudo para mim, eu tenho admiração pelo professor. Sabe? Então, nesse sentido, nessa escola eu sou um professor privilegiado. Às vezes, tem hora que essa admiração nem mereço ela, mas eu tenho. O que eu não vejo, por exemplo, nas escolas da cidade de Campo Grande, por exemplo. Assim, é totalmente o contrário. Dificilmente você consegue, assim, estabelecer essa relação com o aluno. Então, é um outro tipo de aluno. Por outro lado, é um tipo de aluno que tem ali, na sua forma de falar, o seu sotaque próprio. Então, professor, eu vou pegar o caderno. É caderno, né? Caderno. É a placa, a planta. E, a princípio, assim, quando eu cheguei em 2019, a gente falava, nossa, mas esses alunos, os professores de língua portuguesa, não fizeram o trabalho bem feito, né? Porque a gente é cheio de querer saber sem conhecer. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer nunca, a gente precisa conhecer primeiro. E principalmente quando a gente termina a graduação, a gente sai assim achando que vai resolver o problema do mundo inteiro. Então, todo defeito que você encontra na frente, você aponta o dedo. Aí depois você começa a perceber que tem um monte apontando para você. E aí você vai mudando. E aí eu cheguei lá e falei, nossa, mas... E nas próprias placas, assim, da comunidade, a gente via os erros de grafia, né? Nossa, vamos ter muito trabalho nessa escola, né? Uma equipe de professores chegando em 2019. E depois a gente vai descobrir que essa forma de falar e até essa escrita faz parte, é cultural da comunidade e que precisa ser respeitado. E aí a gente chega lá, por exemplo, num dilema, que eu sempre coloco para os alunos, falo, olha, é o seguinte, aqui na escola, aqui na comunidade, eu não vou ficar te corrigindo. É placa e não praca, menino. Não faço mais isso. Em 2019 eu fazia. É placa, tem um L aqui. Sabe? E vários professores faziam. Depois, e aí era um momento que eu estava começando a fazer o mestrado em letras. Oi? E aí o professor, sabe, eu tive uma aula nesse sentido, pronto. Fiquei morrendo de vergonha do que eu fazia na escola. Mas acho que ser professor é isso. E o bom é quando a gente consegue corrigir o que está errado, né? Difícil é aquele que persiste. Sabendo que está errado e continua. Então, os alunos lá, a gente tem essa questão, e esse dilema que eu vou dizer para vocês é o seguinte, eu sempre coloco para eles que aqui na comunidade, dentro da escola,
você, pelo menos nas minhas aulas, você não vai ter mais problema com essa questão do sotaque. Agora, você precisa saber que quando você sair da comunidade, você pode sofrer com isso. Lá vão te cobrar placa e não placa. E aí a gente sempre exemplifica as pessoas da comunidade que já estão começando a chegar na universidade e realmente eles estão sofrendo com isso. Então, é todo um contexto, é uma escola quilombola, que o currículo ainda não é quilombola, mas é quilombola. Aliás, currículo quilombola, nem a Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul ainda definiu o currículo, está por construir. Rural e no campo. Não é do campo porque não se estuda as coisas do campo, ela simplesmente está no campo. Tem essa, acho que a Flávia você deve ter passado por isso, né? Um pouquinho. Então, tem todas essas questões e é uma escola de tempo integral. As crianças, tem aluno que levanta 4 da manhã para chegar às 7 horas na escola e só vai embora 10 para as 16 e vai chegar em casa 20 horas e 30, todos os dias de segunda a sexta-feira. Isso eu falei. Então aqueles alunos praticamente passam o dia inteiro em prol da escola, né? Porque passa parte do dia do transporte. Aí a questão do horário, que eu comentei também com eles, né? Que é um horário que faz com que o aluno acorde de madrugada, né? Então não se adapta à realidade do aluno. Não se adapta. Então é um aluno que praticamente ele vive, a gente fez as contas, sei lá, 70%, 80% do tempo dele de vida é em função da escola. Então essa escola não pode ser uma escola, sabe, em que o aluno não se sinta bem, porque senão pobres dele, né? Não sofreriam. Então a gente tenta fazer assim que o dia seja o mais tranquilo possível, o ambiente seja o mais, apesar de que a gente tem as dificuldades de infraestrutura, por exemplo, como você viu lá, a escola não tem uma quadra, tudo muito pequeno. A iluminação da sala de aula é difícil. É difícil a iluminação da sala de aula. Então é uma realidade diferente, mas é assim, é um lugar que se eu tivesse que escolher entre qualquer outra escola de educação básica do mundo, eu escolheria aquela. Não trocaria. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. 20 horas lá, vamos falar agora em questão de boletos, pagamento de boletos. 20 horas aulas lá, dá metade do salário de 20 horas aulas para o município de Campo Grande. Metade. Mas ainda assim, eu não troco. De jeito nenhum. Aí é uma questão mais minha assim, de identificação, porque eu sou um sujeito que viveu até os 17 anos sem energia elétrica, sem conhecer o mundo pelo que o rádio dizia. Até novela, minha gente. Até novela era tudo pelo rádio. Carnaval, futebol. Novelas infantis, novelas para adulto que eu ouvia escondido. Então tudo chegava pelo rádio. Eu não sei. Qual cidade você nasceu? Eu sou de Itangará da Serra, Mato Mato Grosso. Grosso. Morei um tempo em Rondônia, mas cresci mesmo em Juína, no Mato Grosso, que já é floresta amazônica, na zona rural de Juína. Então, assim, a gente vinha na cidade uma vez a cada ano, no máximo. Assim. Wander, por ser uma escola rural, você recebe um adicional por isso? E É. ainda assim não supera o salário? Não, o adicional que a gente recebe dá muito para pequeno, né? dá para custear 25% da gasolina que gasta. Não passa disso. Então é um município pequeno, com 3 escolas, 7.000 habitantes. A verba disponibilizada para educação do município não dá ainda para
Mas dentro do teto estabelecido pelo município, eles já estão pagando esse... Não teve essa polêmica do teto aí dos professores que subiu, o município de Jaraguari já está pagando todo o aumento. Todo teto. Todo. Dentro da realidade de Jaraguari. Mas ainda assim... Então o salário ainda era menor do que é hoje. Mas pelo menos para mim, a identificação com a escola e com os alunos e com a realidade deles, e é isso que me mantém, assim. Isso que me faz dizer que seria a escola que eu não trocaria por nenhuma outra. À noite, o caminho para ir para a escola é um breu, sabe? Assim, tem uma lâmpada no caminho. Aí tem as histórias do local, né? Cheio de lendas. O Vandinho já está tanto lá que já acredita no Acredito. Então tem o... Como é que é? A cabeça... A gente tem, assim... Tem as lendas regionais, tem as lendas brasileiras também, né? Isso. Mas local de Local. Furnas, eu já consegui identificar 6 ou 7 lendas. A gente tem, por exemplo, a lenda Dos do... bichos, sabe? E Das todas, aparições. todas elas têm ligação com riqueza, com ouro. Então você tem, por exemplo, a lenda do tatu de ouro, que diz que é um tatu de ouro. Ele aparece quando o dia, sabe, vai se findando, a tardinha. E aí as pessoas ouvem as revoadas dos passarinhos e os gritos, aí pode saber, o tatu de ouro deve estar por perto. E aí diz que quando consegue ver ele é um tatu dourado. Claro, a pessoa vai pegar o tatu, mas o tatu joga pedra nas pessoas e ninguém consegue pegar. Então essa é uma delas. A gente tem a bola de fogo, a Luizona, que é uma bola de fogo, literalmente, que diz que passa por cima da cabeça das pessoas e quando alguém vai tentar pegar, ela foge e se esconde no pé de gravatá. Muita gente já cavucou para procurar a bola, até hoje ninguém encontrou nada. Aí tem o ouro d'água, que ele aparece quando o sol está quente, lá no córrego, no meio das pedras, então a pessoa vê aquilo brilhando. É ouro, aí quando tenta pegar, diz que ele foge, escorre. Então todos esses têm ligação com ouro. Tem o do copo de ouro, tudo ouro. Que o menino foi levar o almoço para o pai na roça, e quando ele chega na entrada da roça, as roças têm cerca, né? Ele abriu a porteira, que ele olhou, tinha um copo dourado no pé da porteira, no mourão, né? Que a gente chama. E ele não pegou porque o pai ensinou que não se pega o que não é seu. Aí ele entrou, foi na roça, falou pro pai, o pai falou, mas se é pista, o copo tá lá e pega, aquele de ouro, é a lenda do copo de ouro. Pega que a gente vai ficar rico. Quando voltou lá já não tinha mais ouro, não tinha nada, sumiu. Esse é o grupo dos ouros. Aí tem a outra do compadre, isso tudo lá dentro da comunidade. Você ouve os mais... Eu não sei contar, os mais velhos sabem contar, de forma que você fica querendo realmente, você fica entusiasmado. Então o compadre viu o outro longe lá, acenou para ele esperar, e ele começou a caminhar para acompanhar o compadre, e o compadre, cada vez que caminhava, mais longe ele ficava. Aí ele correu, mas o compadre ficava mais longe, até que ele correu mesmo e conseguiu chegar perto. E quando ele estendeu a mão para cumprimentar o compadre, ele segurou, ele só segurou o vento. Não tinha compadre, não tinha nada, não tinha ninguém. O senhorzinho que conta essa história disse que foi ele que passou por essa. Assim. E tem uma que eles chamam de os revoltosos. Segundo eles, há muito tempo atrás, aparecia na comunidade um grupo de gente chamada de revoltoso. Esses revoltosos eram homens que chegavam lá armados para capturar os negros homens da comunidade, para levar ninguém sabe para onde, para fazer ninguém sabe o quê. Eles dizem desse jeito, né? E aí a gente aqui já imagina um monte de coisa. Então era comum que quando percebiam que os revoltosos estavam chegando na comunidade, que os homens se escondessem e deixassem somente as mulheres e as crianças em casa. E além disso,
eles se escondiam e eles faziam uma cruz de madeira que você coloca 2 paus assim, em paralelo e um lá em cima, e colocava no meio da estrada e rezava, e o revoltoso passava por ali e não conseguia enxergar nenhum homem. Quando a gente ouve essa história dos revoltosos, aí eu não sei, o meu pensamento já foi, provavelmente o quilombo foi formado bem antes de 1888, e era uma tentativa de captura de fato para poder continuar escravizar. É a única explicação. Provavelmente. E aí, se por conta desse caos, para mim cai por terra o que diz os textos acadêmicos que Furnas foi fundada em 1890. Então, foi 1890, foi antes. E os mais velhos da comunidade afirmam que não foi mesmo, em 1890 não. Mas se vocês forem procurar estudos acadêmicos, vocês vão encontrar 1890, 1904 e 1910. 3 datas. Assim. Então são várias histórias ali que permeiam. E essas lendas, por exemplo, os professores de arte em geral, chega o mês de agosto, todo coordenador de escola vai pedir para você trabalhar a questão que eles chamam de folclore. Eu chamo de cultura popular. Não chamo de folclore, mas no currículo está como folclore também, inclusive. E aí, eu trabalho com essas lendas locais lá em Furnas. Claro, a gente fala do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça. Mas o lobisomem também, lá? Lobisomem tem, mas assim, não é muito comum. O mais comum são essas. Aí tem as bonecas que viravam bruxas na Semana Santa também. Essa também esse ano eu coloquei, com medo, assim, até de ser de algum pai ou alguma mãe, porque engana-se quem acha que a gente está numa escola quilombola e nós não vamos encontrar as mesmas situações que se encontram nas escolas aqui, em relação a lendas, em relação às danças populares. Inclusive eu estou com um perrengue com o figurino do Engenho Novo por ser branco. Macumba, né? Depois eu vou compartilhar lá na renda. Porque, assim, eu conheço um pouquinho, não sei, bem menos, né? Claro que o Vanderlei trabalha lá há muito tempo já. Mas quando ele foi para cá trabalhar nessa escola, eu lembro que eu já tinha visitado as 2 escolas de Furnas, tem uma escola municipal e outra estadual. Em Furnas de Dionísio, eu tinha visitado as 2 escolas e eu disse pro Vandinho, é uma região quilombola. Mas muitas pessoas da comunidade são evangélicas ou católicas. Quase não tem ninguém da religião afro-brasileira.